A cura das feridas interiores é fundamental para você crescer como ser humano. Os traumas, as dores da alma, aquilo que machucou você e deixou feridas, mesmo que estejam camufladas no seu inconsciente, que não estejam de uma maneira consciente para você, você pode saber de uma coisa: as feridas interiores, quando não são tratadas de maneira eficaz, elas impedem muita gente de progredir na vida. Eu falo isso para você não apenas porque sou psicanalista já há mais de 30 anos, eu sou de um tempo em que, para nós nos tornarmos psicanalistas, nós estudávamos 5 anos, fazíamos provas difíceis, tínhamos que provar um conhecimento teórico de vários autores, né? A começar com Freud, Lacan, e passando aí por Melanie Klein e outros que nem vou citar aqui. Também eu digo para você que, a partir daí, eu pude também e precisei também curar minhas próprias dores de alma. Enquanto eu não curei as minhas dores de alma, eu não consegui evoluir, e evoluir, que eu digo, nos meus negócios, nos meus empreendimentos, na minha carreira profissional, que na verdade sempre foram duas, que trabalhei sempre em duas carreiras ao mesmo tempo. Então, nesses 30 e poucos anos aí, eu aprendi na prática que eu precisava limpar o meu coração de traumas, de, vamos dizer assim, lembranças que doíam muito. E eu consegui, depois de um trabalho bem feito, né? Tive a oportunidade de ser conduzido por grandes mestras e mestres, não só do Brasil, mas de outros lugares. Então eu absorvi realmente a essência da psicoterapia, que é ajudar o cliente, ajudar o paciente a remover as suas dores e fazer uma ressignificação das suas experiências negativas. E é muito interessante porque, quando a pessoa não se dá conta e não se trata da maneira correta, ela acaba enfrentando barreiras que não precisava enfrentar. Por exemplo, nos relacionamentos amorosos. Quantas pessoas incríveis me perguntam, e já me perguntaram nos processos terapêuticos, o seguinte: Aloysio, o que tem de errado comigo que eu não consigo um relacionamento amoroso duradouro, significativo, prazeroso? Por que eu só atraio os chamados e chamadas curvas de rio, né? Ou seja, por que comigo é assim? O que tem de errado comigo? E é claro que, em muitos casos, na maioria deles, as questões são internas, e muitas vezes a pessoa não se dá conta de que as dores de alma, elas acabam se tornando barreiras quase que intransponíveis para que as pessoas sigam bem na vida. Em outros momentos eu encontro pessoas, continuo encontrando e atendendo, e já atendi centenas e centenas de pessoas com bloqueios na área financeira, pessoas que têm empresas que têm um faturamento alto, às vezes uma microempresa, uma clínica médica, um escritório de advocacia, ou mesmo uma padaria, ou algo assim, um supermercado, ou aí empresários médios, né, com atuações no ramo industrial, e até grandes empresários também, de grandes negócios. Eles dizem: olha, meu faturamento é X, é altíssimo, é alto, mas não sobra nenhum dinheiro para mim. O que está acontecendo? E na maioria das vezes, então, a pessoa, por não ter o autoconhecimento, a autoconsciência a respeito das suas dores de alma, sem perceber, para fazer compensações inconscientes, ela acaba encontrando maneiras quase que imperceptíveis de torrar todo o dinheiro, seja ajudando as pessoas de maneira
incorreta, porque ajudar é uma ciência e pouca gente sabe ajudar do jeito correto. Então as pessoas entram numa de querer salvar o mundo, salvar todos os animais abandonados do mundo, salvar todos os órfãos do mundo, e é uma tarefa que a pessoa não consegue fazer. Cada um de nós precisamos fazer algo, sim, como manifestação da nossa solidariedade. Eu, humildemente, eu faço as ajudas aí que eu posso fazer, não vou mencioná-las aqui, porque é uma questão interna, mas eu, ao fazer as ajudas, as caridades, eu sei que é apenas uma gota d'água no oceano, mas estou fazendo a minha parte. Agora, se eu quisesse assumir, vou ajudar agora todo mundo sair da pobreza, vou ajudar a resolver o problema A ou B, realmente eu não conseguiria. Por quê? Eu e você somos apenas um ser humano e estamos mergulhados em um oceano de problemas, mas quando nós entramos nesse looping maluco de querer salvar todo mundo, de querer resolver todos os problemas do mundo, nós estamos fugindo, na maioria das vezes, do enfrentamento das nossas dores de alma, dos nossos equívocos, nossos enganos, da forma como nós fomos tratados neste mundo, principalmente na infância, nos relacionamentos com nossos pais que não foram os melhores, os mais saudáveis. Inconscientemente, nós carregamos essas dores de alma. É por isso que, quando eu trabalho atendendo cada pessoa, cada paciente, cada cliente, utilizando de uma psicanálise mais profunda e muitas vezes combinando essas sabedorias e esses conhecimentos ancestrais, vamos dizer assim, com a própria psicanálise, com outras técnicas, eu procuro atender cada cliente de uma forma personalizada. Por quê? Porque cada um tem uma necessidade diferente, cada um tem um perfil, cada um tem uma maneira de funcionar. Tem gente que precisa de mais tempo para curar suas feridas interiores. Tem gente que numa sessão só toma consciência e resolve. Então eu digo para você que você pode se tratar de uma maneira melhor, se olhando com mais autoestima, se entendendo como uma pessoa merecedora de autocuidado, entende? Eu encontro também muitas pessoas que abandonam o próprio corpo. O corpo fica à deriva. E a pessoa, às vezes, tem uma grande consciência, até espiritual, religiosa, chame isso do que você quiser. É uma pessoa que tem uma visão transcendental, mas não cuida do próprio corpo. O corpo está sendo maltratado por alimentos nocivos, por não ser hidratado, por não fazer exercício físico, por não ir regularmente aos médicos, fazer as consultas que precisam ser feitas, os check-ups. Eu digo isso porque eu trabalho sempre dentro de uma medicina da alma e do espírito, até lancei um livro sobre isso, depois você procura aí, e eu trabalho dentro de uma perspectiva integrativa, quer dizer, eu trabalho vendo a necessidade do meu cliente, do meu paciente, e em alguns casos que eu percebo que a pessoa precisa de outra ajuda, seja de um psiquiatra, de um nutrólogo ou de qualquer outro profissional, eu vou orientar, de um educador físico, por que não? Então o corpo muitas vezes ele fica abandonado. E por que o corpo fica abandonado? Na maioria dos casos é porque a pessoa não curou suas feridas interiores. Ela está ainda fazendo, vamos dizer assim, um caminho parecendo uma roda de sansara que não termina nunca. A pessoa fica rodeando a própria dor, mas não percebe. Então é por isso que eu optei, desde muito jovem, a trabalhar ajudando as pessoas a curar suas dores interiores, suas feridas internas. E isso é muito importante. Eu estou trazendo essa conversa aqui para você, para que você reflita. E se você, ao ouvir isso aqui, percebe que você tem um amigo, uma amiga, um parente, um colega de trabalho, ou seu parceiro de vida, sua parceira, um colega, alguém que precisa de ouvir isso aqui, compartilhe, porque o conhecimento é para ser compartilhado. E isso que eu estou fazendo aqui é uma prestação de serviço para você e para você me ajudar a levar essa mensagem adiante.
E se você não se inscreveu aqui, se não está me seguindo, me acompanhando, faça isso agora. Também faça seu comentário, manda sua pergunta, coloca um like, um joinha, um gostei. Se não gostou também, põe o não gostei. Para quê? Para você interagir comigo aqui na plataforma. Eu agradeço a você por ter estado aqui nessa conversa comigo e repito, você pode se tratar de uma maneira muito melhor. Cure sua vida, cure suas feridas interiores. Não deixe isso ficar algo para longe, para amanhã. Pare de procrastinar. Não caia na armadilha do racionalismo, da racionalidade, da razão, que o próprio Freud dizia que quando a pessoa fica refém, não com essas palavras, mas quando a pessoa fica presa na razão pura, é como se a pessoa vivesse num país governado por um tirano, por um ditador. Ou seja, a razão pura, ela nos leva também a viver uma vida seca, uma vida sem emoção. Nós precisamos ter razão em ação, movimentar a razão, raciocinar sempre, mas precisamos cuidar do coração. A distância maior que existe para o ser humano percorrer é a distância daqui, ó, da cabeça até o coração. E eu convido você para começar pelo caminho do coração, nos meus atendimentos individuais em Uberlândia, Minas Gerais, ou no sul de Minas, na cidade de Pouso Alegre, que já vou completar este ano 15 anos que eu atendo em Pouso Alegre e vou completar 31 anos que atendo em Uberlândia. Posso te atender online também, você estando em qualquer parte do mundo. Então, não deixe para depois, você pode se tratar melhor. Cure sua vida, cure suas feridas interiores. Abraço do Aloysio Alves e até a próxima.